mais um dia. Obrigada por estarmos bem, estarmos com saúde. Obrigada porque o Senhor tem estendido as suas mãos sobre nós, tem nos erguido, tem nos fortalecido. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Desde já nós queremos te agradecer pelo dia de amanhã, pelo que o Senhor está preparando para cada um de nós. Queremos ter um coração grato, Senhor, nessa hora, nesse momento, nesse dia tão lindo que o Senhor criou para cada um de nós. Obrigada porque nós estamos guardados, estamos protegidos. Graças queremos te render porque tu és o nosso pastor, Senhor. Nada nos faltará. Tu sempre estás conosco, o nosso auxílio, a nossa rocha, o nosso amigo fiel. Nós sabemos que contigo nós sempre podemos contar, Senhor. Porque o Senhor nunca nos decepciona, nunca nos deixa só, nunca nos abandona. E queremos ser gratos a Ti nesta noite. Queremos te render louvores, te render graças. Abrimos nossos corações para a Tua palavra que será ministrada, que será falada. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós sabemos que de Ti só vem coisas boas. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Senhor. O Senhor não provém o mal, não provém o medo. O Senhor provém a certeza, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és, Senhor, tudo de bom, Senhor. Palavras nós não encontramos para dizer o quanto nós somos gratos por ter o Senhor como Pai nas nossas vidas. Um Pai zeloso que cuida de nós em todo o tempo, que nunca nos deixa só. Nós amamos, Senhor, ser filhos Teus. Amamos ser filhos amados do Senhor, filhos escolhidos. Obrigado, Jesus. Nos sustenta, nos fortalece, nos ergue, Senhor. Nos renova, Senhor, nesta noite. Nós cremos que o Senhor tem água para derramar para nós. Quando a igreja ela se reúne, ela não se reúne em vão. E nossos corações estão receptíveis, Senhor. Nossos ouvidos estão receptíveis para ouvir a Tua voz essa noite. Para ouvir aquilo que o Senhor tem para trazer para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Seja adorado, Senhor. Seja entronizado através dos louvores que serão cantados, Senhor, aqui. E a Tua palavra que será falada, Senhor, neste lugar. Que alcance não somente as nossas vidas, mas que alcance a vida de muitas outras pessoas que vão ouvir a Tua palavra, que vão ser edificadas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olho para a cruz eu vou, porque eu sofrer participar, Sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Foi na cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do Seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida,
Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Seu amor. Por isso, Senhor, nessa noite nós te agradecemos por seu amor em nós. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque através do Senhor fomos justificados. E agora andamos em novidade de vida, uma vida plena do Senhor. O Senhor me amou. Amém, queridos? Vamos cantar uma canção, mais uma canção antes da gente falar a palavra. Essa canção também é uma canção do nosso ministério, amém? Guarda-me, Senhor, com o teu amor. Tua palavra diz: estou contigo. Guarda-me, Senhor, com o teu amor. Tua palavra diz: estou contigo. Escuta-me, Senhor. Quero sentir as suas mãos a me tocar e o teu cheiro perfumado de jasmim. Confio em ti, nas suas promessas e na certeza que és o maior dessa terra, Senhor. Confio em ti, nas suas promessas e na certeza que és o maior dessa terra, Senhor. Guarda-me, Senhor, com o seu amor. Tua palavra diz: estou contigo.
Romanos. No livro de Romanos. Por favor, Atos Romanos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Capítulo 12 de Romanos. É uma palavra que sempre trago à memória na igreja, né? Sempre a gente fala sobre esse capítulo 12. Claro que o livro de Romanos em si, ele já vamos dizer assim, as pessoas consideram, muitos teólogos consideram o livro de Romanos como se fosse o 5º evangelho, né? Mas Deus tem algo para nos falar através das cartas aos Romanos, ou do livro de Romanos, okay? Escrito pelo nosso querido apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo. Então, Romanos capítulo 12, somente o primeiro e o segundo verso, eu também gosto muito, né, do capítulo 8, mas capítulo 12, primeiro versículo e segundo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, ou do novo entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Boa, agradável, perfeita vontade de... Logo, nós sabemos em que Deus tem uma vontade para nossas vidas. Amém? E interessante que Paulo, ele destrincha isso em 3, né? Ele divide em 3: a boa, a perfeita e a agradável. Amém? Então, muitas vezes nós estamos vivendo, mas não estamos vivendo a boa, a perfeita, ou a boa vontade de Deus, nem a perfeita, nem a agradável. Às vezes estamos vivendo até uma vontade de Deus, aceitamos a Jesus, mas não estamos naquilo a qual Ele quer que nós venhamos estar. Amém, queridos? E nós vamos falar exatamente sobre essa questão de viver essa vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Interessante que lá na oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, né, fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Interessante que muitos religiosos, quando, né, reza o Pai Nosso, porque o Pai Nosso na realidade é uma oração a qual serve de exemplo, serve de base para que nós venhamos, né, se achegar diante de Deus com uma oração mais próximo da perfeição possível. Mas muitas pessoas pegam essa oração, uma oração que é uma oração modelo, e faz dela uma reza. E qual é a diferença da oração para a reza? Muito simples. A oração é aquilo que sai do meu coração, é aquilo que está dentro de mim. A reza é uma repetição que muitas vezes eu repito algo até que não estou sentindo, ou que eu não tenho vontade de repetir, mas como é uma reza, eu repito aquilo. Então Deus não recebe reza, Deus recebe oração. Amém? Amém? Mas é interessante que essa oração, Jesus, ele dá um exemplo: seja feita a tua vontade, como assim na terra como é no céu. É ou não é? Então muitas pessoas que não conhecem, muitas pessoas que são religiosas, que em vez de orar, rezam, e eles repetem o Pai Nosso do princípio ao fim, eles esquecem muitas vezes muitos trechos importantes. E um desses trechos, ao qual muitas vezes eles não queriam nem dizer, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Por quê? Porque eles pensam que a vontade de Deus é algo ruim. É tanto que quando as pessoas estão passando por alguma aflição, algum problema, alguma circunstância ruim, aí diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Como se Deus tivesse, ou fosse a vontade de Deus, que ela estivesse sofrendo ou passando por uma calamidade ou algo ruim. E nós sabemos muito bem que Deus é bom em todo tempo, e a vontade dele para nós sempre é boa. Amém? Ele tem a boa, a perfeita e agradável para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? E muitas vezes nós, inconscientemente, até entramos nessa também. Em que passamos por muitas coisas ruins e dizemos que aquela é a vontade de Deus para nós. Vou te falar algo: não é a vontade de Deus para nós, não. Embora que todas as circunstâncias a qual nós passamos coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Significa que vai servir de exemplo, vai servir para fortalecer nossa fé, vai servir para nós crescermos, mas muitas vezes não é a vontade de Deus para nós. Às vezes nós mesmos escolhemos, sim ou não?
As pessoas escolhem errar, as pessoas escolhem não ouvir a vontade de Deus, não escolhem não ouvir o Espírito Santo e caem em algumas adversidades e depois diz: Senhor, por quê? Como se fosse Deus que estivesse controlando ela, como ela fosse um bonequinho de controle remoto. Vou te falar algo: Deus te deu livre-arbítrio. Amém? Deus não comanda ninguém como bonequinho de controle remoto, não. Glória a Deus. E Deus tem uma vontade para nossas vidas. Ele nos fez com um propósito. E qual é o propósito? Muitas vezes nós estamos tristes exatamente porque o propósito ao qual Deus nos fez, nós não estamos praticando aquele propósito. Ele estabeleceu algo sobre nós a respeito de propósito e nós saímos completamente fora do propósito de Deus. E ainda tem aquela situação, né? Olha, quem tem promessa de Deus, antes que morra, né? Antes de se cumprir, né? Antes de morrer, não se cumpre. Quer dizer, tem que cumprir a promessa, né? Não é isso? Só morre depois de cumprir a promessa. Só morre depois que cumprir a promessa. Vou te falar algo, tem gente aí morrendo sem cumprir a promessa de Deus na vida dela. Quem tem promessa de Deus não morre, né? Então o que acontece? Quem tem promessa de Deus não morre antes que se cumpra, né? Tem muita gente morrendo aí com promessa de Deus. Então, veja que até as promessas de Deus, muitas das promessas de Deus são condicional. São condicional. Amém? Então nós temos que entender essas coisas. Então Deus tem uma boa, Deus tem uma agradável e Deus tem uma perfeita vontade para nossas vidas. Independente de onde nós vamos estar. As pessoas não entendem muito bem que essa vontade de Deus para as nossas vidas, seja ela boa, perfeita ou agradável, ela só pode ser adquirida através da fé. Amém? E diferente de muitas pessoas, as pessoas pensam que a fé não se vê. A fé se vê. Eu vou te provar que a fé se vê. A fé se vê. Quando Jesus ia curar, tal, Jesus ia se aproximando das pessoas e ele curava. Por quê? Porque ele via que as pessoas tinham fé. É tanto que quando as pessoas eram curadas, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E sempre foi assim. Mas pastor, lá em Hebreus, lá no capítulo 11, que fala sobre a fé, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Peraí, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não é a fé que não se vê, é as coisas que você quer adquirir pela fé que você não vê. Mas a fé, nós vemos quando as pessoas têm fé, pela sua atitude, pela sua perseverança, pela sua maneira de se expressar, pela sua maneira de agir. Nós conhecemos as pessoas que têm fé. Amém? Já os que não têm fé, a gente também conhece. São sempre negativos, né? Sempre vem com algo negativo. Mas os que têm fé, não. Então, a fé nós conseguimos ver na vida das pessoas. O que nós não conseguimos ver é o que muitas vezes essa pessoa está almejando pela fé. Eu quero conquistar isso pela fé. Então a conquista dela está lá no mundo espiritual, que tem que se fazer físico, ou trazer para esse mundo físico. E ela traz através da fé. Então a conquista é que muitas pessoas não conseguem ver, a não ser a própria pessoa, né? Muitas vezes as pessoas estão adquirindo algo pela fé, ou quer algo pela fé, e ela já começa a ver aquilo. Ela já começa a ver aquilo. E se comportar como se aquilo já tivesse acontecendo. Porque isso é fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, para eu adquirir essa vontade de Deus, seja ela boa, agradável, perfeita, é através da fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir? Não, tá errado. A gente foi ensinado que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Não vou dizer que quando nós não ouvimos palavra, não vem a fé em nós. Na realidade, não vem fé em nós. Quando nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, conhecemos a palavra, essa fé que está em nós aumenta. Então a fé não vem por ouvir a palavra. O texto não quer dizer isso. Se você for prestar bem atenção, o texto é assim: a fé vem por ouvir. Amém? E ouvir pela palavra. Veja que tem pela palavra. O que quer dizer isso?
significa que todas as coisas que eu ouvi, todas as coisas que entrar no meu ouvido, seja de um ímpio, seja de uma pessoa até que seja ateu, eu tenho que filtrar ela pela palavra que está em mim. Amém? Isso é agir de acordo com a fé. Fulano que tal tá me contando algo, eu vou pegar aquilo e vou filtrar na palavra. Eu vou trazer para a palavra pela isso. Está de acordo? É isso que vai me fazer crescer. É isso que vai me fazer adquirir mais fé. Ouvir as coisas filtrando pela palavra. É isso que o texto quer dizer. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Não ouvir a palavra. O texto é ouvir pela palavra. Uma simples palavrinha muda todo o sentido das coisas. Amém? Então tudo que eu venho a ouvir pela palavra, filtrando na palavra. Eu vejo um jornal, ou assisto um jornal, ou ouço um jornal, e o cara está dizendo que está havendo, vamos dizer, catástrofe, não é? Calamidade. Eu pego aquilo que eu ouvi, em vez daquilo me trazer algo triste no meu coração, e eu sofrer, e por causa disso deixar de ser crente. Como é que pode? Se Deus existe, por que isso acontece? Em vez de eu fazer isso, eu pego aquilo e filtro pela palavra. Mas a palavra está dizendo que nos últimos dias haverá catástrofe. A palavra está dizendo que nos últimos dias o amor de muitas pessoas se esfriará. A palavra está dizendo que nos últimos dias acontecerá isso. Que pai se levantará contra filho e filho contra pai. Aquilo não vai me fazer ficar triste. Aquilo não vai me fazer ser um descrente em Deus. Pelo contrário, eu vou pegar aquilo e vou filtrar pela palavra, ouvir pela palavra. E quando eu ouço pela palavra, aí eu adquiro fé. Porque a fé é adquirida assim, pela palavra. Amém? Amém? Amém. Ninguém tinha me explicado. Para que nós viéssemos entender melhor. Não significa que está errado de você ouvir a palavra e aquilo trazer mais fé na sua vida, no seu coração, de maneira nenhuma. Mas o texto, a qual muitas pessoas traz, né, que é ouvir a palavra, não é o que fala. O texto fala ouvir e ouvir pela palavra. É igual o texto que está lá em Tessalonicenses. Vamos lá para Tessalonicenses. Rapidinho, gente. Se não me engano é 1 Tessalonicenses ou é 2 Tessalonicenses? Deixa eu ver se é 1 ou se é 2 Tessalonicenses. É 1 Tessalonicenses. Certo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é o último capítulo desse livro. A carta a qual Paulo estava endereçando à igreja que se encontrava em Tessalônica. Amém? Chamado aos Tessalonicenses, do capítulo 5, veja só, gente, a partir do versículo 16, fala assim: regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. Ao 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se em tudo eu tenho que dar graça, porque essa é a vontade de Deus para mim, significa que se de repente a doença chegar em mim, eu vou ter que dar graças a Deus pela doença que chegou em mim. Se um filho meu morreu, que Deus me livre, ou morreu um parente, eu tenho que dar graças a Deus por aquilo que é acontecido, por aquela fatalidade. Não, as pessoas pegam esse texto e não interpreta como é para interpretar. Porque aqui está dizendo que, versículo 18, em tudo dai graça. Ela está falando que em tudo, não por tudo. E há uma diferença. Deus está dando graça em uma situação ruim, ok? E dá graça pela situação ruim. Quando eu dou graça pela situação ruim, eu estou dizendo graças a Deus por esse mal ter acontecido. Graças a Deus porque fulano se acidentou. E isso está incoerente com a palavra de Deus para nossas vidas, já que Deus é bom em todo tempo. Ele está dizendo o seguinte, que na situação ruim, mesmo na situação ruim,
você tem que ter um coração grato ao Senhor. Senhor, obrigado pelo livramento. Obrigado porque o Senhor está me ensinando alguma coisa. Na situação ruim, mesmo assim você está louvando a Deus. Não olhando a situação ruim. Amém? Mas louvando aquele que te sarou, aquele que te salvou, aquele que te regenera. Tem um louvor até legal que fala assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. Então é isso, é você louvar a Deus independente da circunstância. Não é louvar a Deus pela circunstância. Há uma diferença. Amém? É louvar a Deus independente das circunstâncias. Não louvar a Deus pela circunstância ruim. Amém? É o mesmo caso. Ouvir pela palavra. Não ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. Deu para entender o que o texto quer dizer? É igual a semana passada que nós fizemos ceia, né? A qual muitas pessoas pegam o texto lá, aquele que come ou bebe do cálice do Senhor, que está lá em Coríntios, capítulo 11, né? Aquele que come e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado, né? Contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí as pessoas dizem, tá vendo? Se você beber, né? Você é uma pessoa que está indigna de participar. E você participar, você vai ser condenado. Você vai ser réu do corpo do Senhor. Quando o texto não fala isso. O texto está falando não da pessoa que é indigna. O texto não fala, aquele que é indigno, não coma nem beba. Não é isso. O texto está dizendo, aquele que come e bebe indignamente, de maneira errada, de maneira equivocada. Amém? É um advérbio, não é um adjetivo. De maneira errada, participando de qualquer jeito, sem fazer memória do que está fazendo. Está tomando um suco como qualquer uma coisa. Está se embriagando, não está esperando um ao outro. Isso é errado com a igreja. Os ricos de um lado, os pobres dos outros, os ricos trazem mais e já começa a tomar na frente dos outros para não deixar para os outros que não puderam trazer. Não pode ser assim. Vocês estão fazendo de maneira indigna, de maneira equivocada, de maneira errada. Amém? E por causa disso vai vir condenação. E a condenação, diferente da que as pessoas pensam, que é o fogo do inferno, a condenação é fraqueza, doença e morte. Essa é a condenação. Porque não discerne, não tem consciência que aquilo é uma cerimônia, que aquilo é um momento de alegria, não de tristeza, que tem um simbolismo por trás daquilo, que através daquilo hoje você é sarado, você é justificado, você é salvo. E o Senhor te dignificou independente da situação, e você passou a entrar no corpo de Cristo. Eu não estou falando de uma congregação, uma igreja local, eu estou falando do corpo de Cristo mesmo. Amém? Mas as pessoas pegam o texto, interpretam de maneira errônea e usam aquilo como uma verdade, quando não é verdade. E quantas pessoas deixam de participar da ceia e por isso elas mesmas se condenam? O próprio João faz até uma alusão, Jesus falando a respeito disso de maneira simbólica. Lá em João capítulo 6, a partir do versículo 50, ele fala que é o pão vivo que desceu do céu. E quem não comer a carne dele, nem beber o sangue dele, não tem vida em si mesmo, porque a vida só vem através dele. E ele fazendo uma alusão, uma tipologia, né, um simbolismo, porque não tem como você comer a carne de Jesus mesmo, é ou não é? A não ser que você faça isso, embora que você faz isso todos os meses, pelo menos na nossa igreja todos os meses. Todos os meses você é canibal. Você come a carne e bebe o sangue do Senhor. Mas infelizmente as pessoas pegam um texto desse e levam pessoas à condenação. A condenação. E se nós formos falar que realmente fosse a pessoa que fosse digna, e não a situação, né? Fosse o sujeito e não a ação do sujeito, que é indigna, e sim o sujeito fosse digno, vamos dizer que fosse realmente. Quem seriam os indignos? É quem não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador.
Mas todos que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, o Senhor dignificou essas pessoas, se esse fosse o caso. Amém, queridos? E depois faz um retrocesso, coloca umas normas a qual a Bíblia não fala. Olha, só participa da ceia, dessa cerimônia, se você tiver descido as águas. Quando o batismo nas águas é uma cerimônia completamente diferente da Santa Ceia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Ainda tem a questão do casamento de papel, algo parecido. Meu irmão, se você aceitou Jesus, você é de Jesus independente da situação. Claro que a oportunidade que você tiver de legalizar a situação diante dos homens, faça isso. Mas não é isso que tem que te fazer ir para a condenação, não. Você aceitou Jesus. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou! O sangue de Cristo foi o suficiente. Não, tem que ser o sangue de Cristo e a oração do pastor. Mentira! Não tem que ser o sangue de Cristo e a bênção apostólica. Mentira! Tem que ser o sangue de Cristo e 11 meses em ler na Bíblia de joelho. Mentira! Tem que ser o sangue de Cristo e congregar todo dia. É mentira! Tem que ser o sangue de Cristo e dizimar e ofertar. É mentira também! O sangue de Cristo é o suficiente, foi o suficiente. Eu não dizimo, eu não leio a Bíblia, eu não faço jejum, eu não congrego para ser salvo. Eu faço isso porque eu sou salvo, não para ser. É uma consequência daquilo que já aconteceu em mim. Não, tem que ser o sangue de Cristo ou mais alguma coisa. É tudo mentira. Amém? Então você tem que ouvir essas coisas, tem que pegar essas coisas, tem que ver essas coisas e filtrar pela palavra. Aí você filtra pela palavra, aí você vai viver a boa vontade de Deus. E se você se aprofundar nisso, fizer sempre isso, você vai viver a agradável vontade de Deus. E se você continuar perseverante nisso, nessa situação, em tudo que você for fazer, em tudo que você ouvir, por onde você andar, aí você vai viver a perfeita vontade de Deus. Vai deixar de ser religioso. Amém? Deu para entender agora a situação? Então, eu falo de mim mesmo, gente. Quantas vezes eu me senti condenado e não participei da ceia? Porque não entendi o texto? Porque passaram para mim de maneira errada, equivocada? Não, é por causa que a igreja desde o princípio tem passado assim, e é assim, porque aqui na nossa religião é assim. E fulano então aprendeu assim, temos que passar assim. No momento que eu aprendo que aquilo foi errado, eu não posso continuar no erro. Sim ou não? Se eu continuar no erro, ou eu sou, desculpe a palavra, uma pessoa idiota, ou eu estou agindo de má fé. É ou não é? Amém? Nós não aceitamos a homens. Nós não aceitamos ao pastor, nós aceitamos a Jesus. Amém? E o interessante é que a própria palavra fala que ele é a palavra. Jesus era o verbo, é o verbo. Amém? Ele é o pão, ele é o nosso alimento. Ele é a água viva, ele é quem nos mata a sede. Ele é a luz, é que nos faz enxergar nesse mundo de escuridão. Amém? Ele é o sal, é o que dá o gosto, nós também somos. Então, queridos, nós temos que entender isso. E no momento que nós entendermos isso, nós iremos ser muito mais felizes. Quantas pessoas estão tristes? No momento em que a obra de Deus me trazer tristeza, ela deixa de ser obra de Deus para mim. No momento que eu fizer algo para Deus, obrigado, deixou de ser nova aliança. Deixou de ser graça. Sim ou não? Amém? Então, não pode ser assim. Eu tenho que fazer porque eu gosto de fazer, porque eu quero fazer, porque eu me sinto feliz de fazer. Mas graças a esses mal entendimento e essas religiosidade, faz com que a obra de Deus comece a ser pesada. E eu comece a ser como antes
da nova aliança. Antes da nova aliança, para entrar no reino de Deus, só entrava ou se tomava o reino de Deus por esforço. Tinha que me esforçar para que isso acontecesse. Hoje, na nova aliança, não é mais assim. Aí se cumpriu o que Zacarias falou. Alguém sabe a profecia de Zacarias? Na nova aliança, o céu não é mais tomado por esforço. Ele é entregue. Ele é entregue. Você não precisa mais conquistar. Foi conquistado para você. Como eu estava dizendo, a profecia de Zacarias é: agora não mais por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, pelo Espírito de Deus, agora o reino dos céus chegou até você. O que você precisa fazer? Só receber. Mas, pastor, eu não preciso fazer isso e mais isso. Não, você vai receber e a mudança de vida é uma consequência do reino de Deus na sua vida. Mas, pastor, eu tenho que parar de beber. Você vai parar de beber porque agora o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em você, o reino de Deus está em você. E parar de beber é uma consequência. Parar de ser ruim é uma consequência. Parar de ser um mal é uma consequência. Porque você, por si próprio, por seus próprios esforços, você não é capaz de conquistar a salvação. Por isso que a salvação é de graça. Amém? A salvação é de graça. Assim como a salvação é de graça, a cura é grátis. Amém? É igual os frutos do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21. É bem? É 21 a 22. Sabe qual é o primeiro fruto? Amor. E quando nós falamos de fruto, a gente tem aquele peso, né? Eu tenho que frutificar. Eu tenho que frutificar, não é assim? Só que não é. O fruto é uma consequência de uma vida com Deus. Se você está ligado na videira, que está lá em João 15, você vai frutificar, meu irmão. Por um acaso, é que aqui não tem. Aqui não tem nenhuma árvore. Né? Mas vamos dizer que a gente passasse por uma árvore, uma goiabeira. Né? Uma goiabeira. Eu não sei qual é o tempo que a goiaba dá, quanto tempo dá para anualmente, ou toda, não sei. Assim tem um período lá. Ela florir e dar o fruto. Vamos dizer assim, vamos dizer que você tenha passado perto de uma goiaba quando ela já estava para dar o fruto. Você sentiu ela gemendo? Ela secou para dar o fruto? Você sentiu ela, para dar o fruto? Não. Porque dar fruto para ela é algo natural. Então, para o crente, frutificar é natural também. É natural o coqueiro dar coco. Sim ou não? É natural a mangueira da manga. É natural nós darmos frutos do Espírito Santo, do Espírito. Então é natural o crente andar em amor. É natural o crente ser alegre. É natural o crente ser temperante. Alguém sabe o que é temperante? Uma pessoa temperada? Uma pessoa que tem um domínio próprio. Ela sabe agir em todas as circunstâncias. É natural para aquele que tem Deus agir dessa maneira. Sentir compaixão. É natural para aquele que tem Deus ofertar. Amém? Ele não vai sentir dificuldade nisso. Essa semana, dízimo de novo, meu Deus. Ele não vai sentir essa dificuldade. Ele faz aquilo de grado. Amém? Deu para entender? Porque logo, se você dizima porque você é obrigado, deixe de dizimar porque o seu dízimo não está valendo nada. Se você oferta porque você é obrigado a ofertar, deixe de ofertar porque não está adiantando de nada. Pelo menos para você não. Deixou de ser graça. Deixou de ser nova aliança. Virou lei agora. Faça porque você
sente alegria nisso, prazer nisso. Amém? Deu para entender? Aí, quando você fizer, porque está sentindo alegria naquilo, a pessoa não canta numa igreja, não canta porque tem que cantar hoje. Não, ela canta porque ela gosta de cantar. Amém? Eu não falo a palavra porque pregar hoje de novo. Não, se fosse possível, todo dia eu estava falando a palavra, gente. Porque eu gosto. É algo que está em mim. Amém? Então nós temos que entender isso. Aí é que nós começamos a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É igual lá o rio de Ezequiel. Alguém sabe onde se encontra? Ezequiel capítulo 47, se não me engano, 41. Esse mesmo 41. O rio. Vamos lá? Ezequiel, Antiga Aliança, Ezequiel. Já abri. A partir do 41. 41. Fala do sacerdote. O rio, 47, A partir do 40 já fala do templo e do rio que sai. Eu quero falar só do rio. Olha só. Veja só que leitura meia difícil de compreender. Veja só. A partir do versículo 1 fala assim, ó. Você encontrou? Deixa eu encontrar aqui, ó. Vamos lá. 47. Versículo 1 fala assim. Depois disso me fez voltar à porta da casa. E eis que saía águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente. Essa casa era o templo, certo? Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Versículo 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Versículo 3. E saiu aquele homem para oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma trena, um caniço que media, ok? Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos atelhos. E ó, atelhos, cobriu os pés. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez me mediu 1000 e me fez passar águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000. E era um rio, ou um ribeiro, que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro, do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região do oriente e desce ao deserto, onde entra no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros, esse rio, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos, não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para comer. Não cairá a sua folha, nem secará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário,
e o seu fruto servirá de comida às suas folhas de remédio. Amém. Que texto, né? Complicado, né? O profeta estava dizendo assim, ele foi e ele viu do templo saindo água do lado direito, do lado esquerdo, por trás, pela frente. E essa água se originava debaixo do altar do templo. Interessante que essa água fazia um caminho e se tornava um rio grande. E esse rio grande, o ser celestial, levou ele para a beira desse rio. E quando colocou ele na beira desse rio, ele não sabe dizer como, se foi real, se não foi real, se foi só espírito. Só sabe que o ser celestial mandou ele entrar. E ele entrou. E quando a água deu no jateiro, o ser celestial mandou entrar mais ainda. Deu nos joelhos, mandou entrar mais ainda. Deu na cintura, acima da cintura, mandou entrar mais ainda. E era rio grande demais. Aí o ser celestial traz ele para fora novamente e explica que aonde passar aquelas águas, o que estava morto viverá. E essas águas iam se desaguar no Mar Morto. E as águas do Mar Morto, que era sal puro, que não tinha um ser vivente, será saudável. Haverá todo tipo de peixes. E na margem desse rio haverá frutas, árvores, gramas, toda sorte de bênçãos. E os pescadores pescarão peixes em abundância. Peixe de mar grande, peixes grandes. Ele está falando de prosperidade. Mas o interessante é que muitas pessoas pegam isso aqui como se fosse algo que não fosse figurado, que não fosse simbólico, como se fosse algo real. Só que tudo tem um simbolismo. E nós sabemos muito bem que o templo hoje não é mais aquele templo lá. O templo hoje é nós, sou eu e você. Amém? O altar está aqui, ó, meu coração, no seu coração. Esse é o altar do Senhor. E fala o texto que as águas sairiam debaixo desse altar, fluiria desse altar. É o que Jesus falou. Que aquele que cresce nele, do seu interior fluiria rios de água viva. O Espírito Santo significa essa água viva. E aonde fluir essa água viva, aonde jorrar esse rio, haverá vida. Aonde você passar, haverá vida. Você será mudança para a vida de muitas pessoas. E tudo que vier através de você, ou passar por você, vai ter vida. Amém? Agora você tem que ter isso na sua mente. Você não pode se contaminar. Você tem que, tudo que vier para você, você tem que filtrar pela palavra. Você vai viver esse rio de Deus. Essa boa, essa agradável e essa perfeita vontade de Deus. O ser celestial colocou o profeta na beira do rio e mandou ele entrar. A primeira água deu nos arteiros, acima dos pés. A boa vontade de Deus. Depois entrou mais ainda, deu nos joelhos. A agradável vontade de Deus. Depois mandou entrar mais ainda nesse rio, esse espírito. Deu acima da cintura, nos lombos. A perfeita vontade de Deus. E depois disso aí, meu irmão, é só se afundar mais em outra. Amém? É o que Deus tem para você. É o que Deus tem para mim. O mundo pode estar no caos. Pode estar no caos. O governo desse mundo não faz parte da sua vida. Porque o governo agora vem através de você. O reino foi colocado em você. E o reino dos céus, diferente do que muitas pessoas pensam, não é o céu. O reino dos céus não é o reino no céu. É o reino dos céus. É um reino que se originou lá no céu e agora está na sua vida. O paraíso é ter Jesus. Significa que se Jesus estiver no inferno e eu estou lá também, o inferno se tornou paraíso para mim. E o céu sem Jesus deixou de ser paraíso. Amém? É essa consciência que nós temos que ter. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos cantar mais uma canção no nome de Jesus. Antes de nós cantarmos uma canção, eu abro aqui esse espaço. Depois nós editamos o vídeo.
nós abrimos esse espaço se você quiser falar alguma coisa no nome de Jesus. Ninguém? Eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus nos ergue quando nós nem percebemos, quando nós não temos condição nenhuma de servi-lo. Ele nos traz novamente o seu caminho. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é reino de Deus em nossas vidas. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor, porque até para nós te aceitarmos, se não fosse o teu Espírito Santo nos convencendo, nós não te aceitávamos. Tudo depende do Senhor. Então, Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Eu sou do Senhor, nós somos